Bom pessoal, em teoria ainda faltam 2 semanas pro fim do ano, mas a temporada de 2024 do UFC já foi encerrada. E esse ano foi bem especial, tivemos o UFC 300, tivemos o UFC na esfera, vários cinturões mudando de mãos, grandes campeões se consolidando e vários nomes que surgiram e prometem fazer muita história em 2025. Mas antes de falar do que pode acontecer no ano que vem, vamos voltar um pouquinho e falar sobre o que aconteceu em 2024 e nomear aqui no canal quem foi o melhor lutador do ano. Eu separei aqui uma lista de 10 daqueles que eu considerei os 10 melhores lutadores de 2024 e vou deixar aqui o meu veredito para quem foi o lutador do ano. Por sinal, tem bastante brasileiro. Nessa lista e acho que o resultado final vai surpreender você um pouquinho. Vamos lá. Eu garanto, eu tenho certeza que a maioria de vocês não esperava ouvir esse nome na lista. Mas é como dizem, precisamos dar a César o que é de César. E não há como negar que Nassourdine Imavov teve um 2024 excelente. Ele conseguiu 3 vitórias seguidas na categoria contra 3 ranqueados no peso médio, vencendo Roman Dolidze, Jared Cannonier e agora o Brendan Allen, o que fez ele escalar para dentro do top 5 da divisão. E com isso, o prêmio já veio no início de 2025. A sua próxima luta vai ser contra o ex-campeão Israel Adesanya, a segunda maior luta da categoria dos médios, depois, claro, do próprio cinturão. Moicano wants money, porra! Moicano wants money. Sem sombra de dúvidas, Renato Moicano foi uma das grandes estrelas, um dos grandes personagens de 2024. E eu tô falando isso tanto dentro como fora do octógono. Moicano conseguiu se tornar uma sensação internacional, aprendeu inglês fluente e tá fazendo um trabalho excelente, se autopromovendo não só pro público brasileiro, mas pro público do mundo inteiro. Agora todo mundo conhece o Renato Money Moicano. Eu acho interessante, inclusive, que o nome dele é Renato Carneiro. Moicano é o apelido. Só que agora tem um novo apelido, mesmo ele já tendo apelido. Então é Renato Money Moicano. E assim, apesar de eu acreditar que ele fortaleceu sim o seu nome aqui no Brasil, eu acho que mundo afora, no cenário internacional, ele é mais um daqueles brasileiros que conseguem se destacar ainda mais do que no próprio país. Por exemplo, acho difícil o Moicano lutar aqui. Acho que é mais prudente pro UFC colocar ele em cards internacionais. Falando em card, falando em luta, dentro do cage ele venceu 3 combates em 2024. Nocauteou Jalin Turner, Benoit Saint-Denis e venceu o Drew Dober. Somando os resultados que ele obteve dentro e fora do octógono, na minha opinião, sem sombra de dúvidas, Renato Moicano foi uma das grandes estrelas de 2024. Em 2024, Alexandre Pantoja se consagrou como, na minha opinião, o segundo maior peso mosca da história do UFC. Atrás, é claro, do Demetrius Johnson e suas 11 defesas de cinturão seguidas na categoria. Mas não há como negar que o brasileiro está construindo um forte legado. E só em 2024 ele defendeu o cinturão 2 vezes, vencendo o Steve Erceg naquele card aqui no Brasil e também o estreante Kaya Sakura, ex-campeão do Rising FC, que fez ele se tornar o segundo maior detentor do cinturão dos moscas em toda a história do UFC. E também ele bateu o recorde do Demetrius Johnson de mais vitórias na divisão. O único problema que eu vi na temporada de 2024 do Pantoja é que ele não enfrentou adversários de altíssimo nível. Quero dizer, Steve Erceg era o 10º colocado do ranking, Kaya Sakura era um cara que estava estreando no UFC. E também tem sentido, a grande maioria das lutas do top 10 são revanches pro Alexandre Pantoja, ele já bateu todo mundo. E de qualquer forma, ele foi um dos caras que mais se destacou em 2024, se consolidando como campeão dominante da categoria. Here is Carlos, the Nightmare Brother! Esse cara ainda vai dar muito o que falar. Movido puramente à fumaça de Marlboro Vermelho, o meu xará Carlos Prates é sem dúvida a maior promessa do Brasil na categoria dos meio-médios. Uma categoria que, por sinal, é a única divisão masculina que o Brasil nunca teve um campeão. E em 2024, o Carlos Prates mostrou que ele pode ser o primeiro campeão brasileiro dessa categoria. O ex-lutador de Muay Thai teve um ano simplesmente impecável. Ele fez 4 lutas em 2024, venceu todas por nocaute e ganhou bônus de performance em todas as 4 lutas. Ativo, empolgante, promissor, Carlos Prates deixou a sua marca em 2024, fincou mais uma bandeira da Fight Nerds no UFC, e 2025 pode ser o ano em que essa chaminé ambulante vai finalmente lutar nas cabeças da divisão.
Eu esperei até ontem pra bater esse martelo, e valeu a pena. Joaquin Buckley conseguiu entrar na lista. Com 1,78 de altura, o Joaquin Buckley era um cara que não se encontrava no peso médio. Afinal, ele era bem menor do que a grande maioria dos adversários. Nisso, ele resolveu descer de categoria, foi pro meio médio. E lá, ele encaixou como uma luva. E assim como Carlos Prates, ele venceu 4 lutas em 2024, sendo 3 por nocaute. Foi difícil decidir entre esses dois, mas eu deixei o Buckley na frente pelo fato de que ele enfrentou adversários mais renomados. Por exemplo, ele nocauteou Vicente Luque, Stephen Thompson e venceu agora o Colby Covington. Além, claro, do salto gigantesco que ele teve na categoria. Ele começou o ano como desranqueado e agora é top 5. Foi uma das maiores evoluções que o lutador teve esse ano e com certeza em 2025 ele já vai estar brigando pelas cabeças. Tudo isso ele conquistou em um ano. Agora entramos no top 5, os 5 maiores lutadores do ano. E aí temos então outro brasileiro que roubou a cena, o pseudo-mexicano Diego Lopes, que entrou no UFC apenas para servir de substituto para a luta do Movsar Evloev, mas acabou se tornando uma das maiores estrelas da categoria dos penas. Além da sua excelência no jiu-jitsu, o Diego Lopes se mostrou também muito eficaz no boxe e no Muay Thai, se mostrando um dos lutadores mais completos da categoria atualmente. Além disso, ele foi um dos melhores funcionários do UFC em 2024. Sempre atendendo ao chamado da empresa, seja para entrar em uma luta de última hora ou então para aceitar o adversário faltando 2 horas de antecedência para a luta. E deu tudo mais que certo. Diego Lopes venceu todas as 3 lutas que fez em 2024, batendo Sodiq Yusuff, Danig e o Brian Ortega, ex-desafiante ao cinturão 2 vezes, além de ter lutado em 2 dos maiores eventos do ano, o UFC 300 e o UFC 306 na esfera. Detalhe, de janeiro até dezembro ele foi de desranqueado para top 3, terceiro colocado do ranking dos penas e também o próximo a disputar o cinturão depois dessa revanche entre Topuria e Volkanovski. Se não fosse essa revanche imediata, o Diego Lopes já estaria disputando o cinturão. Olha o salto de desranqueado para desafiante em apenas um ano. E sim, o homem dos 3 pulmões conseguiu chegar lá. 2024 foi a coroação de Merab Dvalishvili como o melhor peso galo da atualidade. Uma categoria das mais disputadas do UFC. O georgiano começou o ano simplesmente tirando pra nada o Henry Cejudo, um dos 5 duplo campeões do UFC e medalhista de ouro em wrestling, que no final foi dominado na própria especialidade. Em seguida, ele encerrou o reinado e o hype do Sean O'Malley, dominando o então campeão dos galos no UFC da esfera, que foi também um dos maiores eventos do ano. Tudo isso totalizou 11 vitórias seguidas na categoria dos galos, a maior sequência de toda a história da categoria, que marca ele também como o primeiro atleta nascido na Geórgia que conseguiu ser campeão do UFC. E não, Topuria não nasceu na Geórgia, ele nasceu na Alemanha. Chegamos agora ao protagonista do UFC, aquele cara que só pode ser protegido pelo roteiro. Sabe quando você tá vendo um filme ou um desenho onde tudo na história acontece convenientemente para que o herói saia como vencedor, para que o protagonista consiga vencer? Pois é, parece que é isso que acontece com o Dricus du Plessis, porque mesmo fazendo tudo errado, ele continua chocando o mundo. É atrapalhado, estilo de luta meio estranho, mas é aquela história. Você pode criticar os meus métodos, mas não dos meus resultados. Em 2024, além de conquistar o cinturão dos médios vencendo Sean Strickland em janeiro, Dricus du Plessis, o primeiro campeão sul-africano da história do UFC, também conseguiu defender o seu título contra o segundo maior nome da categoria, o bicampeão Israel Adesanya. Então, pessoal, foi campeão, defendeu o cinturão, bateu 2 lendas, 2 ex-campeões da categoria. Dricus du Plessis mais uma vez calou a boca de todo mundo em 2024. Vamos lá, a grande decisão de 2024. Quem foi o melhor lutador do ano? O lutador que mais se destacou em 2024. E vou ser bem sincero com vocês, se essa escolha dependesse apenas dos resultados que ele trouxe dentro do octógono, Ilia Topuria foi o lutador do ano. O cidadão com tripla nacionalidade, um alemão que cresceu na Geórgia e hoje mora na Espanha, simplesmente atropelou 2 dos maiores nomes da história da sua categoria somente em um ano. E detalhe, não eram 2 ex-campeões que estavam em má fase, ambos estavam em uma fase muito boa. O Alexander Volkanovski era o campeão da categoria há 5 anos, isso por si só, bater o Volkanovski já é impressionante, e o outro era o Max Holloway, que fez a melhor luta do ano contra o Justin Gaethje. Esses 2 caras sucumbiram ao Ilia Topuria, foram nocauteados. Inclusive foi a primeira vez que o Max Holloway foi nocauteado em mais de 30 lutas. Isso também é um feito impressionante. Mas para vocês terem noção, é como se o Poatan tivesse nocauteado o John Jones e o Daniel Cormier no mesmo ano. Então, na minha opinião, o lutador do ano
dependendo apenas de feitos dentro do octógono, eu acho que foi o Ilia Topuria. Mas eu acho que é injusto não levar em conta o que o lutador fez fora do octógono também. Quem chamou mais atenção? Quem trouxe mais impacto? Quem movimentou mais? Quem foi o rosto do UFC? O rosto do MMA? Quem foi o que mais se destacou em todas as camadas da luta em 2024? Por isso, pessoal, na minha opinião, levando tudo isso em conta, levando o que ele fez dentro, mas também fora do octógono, o melhor lutador do ano foi... É isso, pessoal, não há como negar, Alex Pereira, o Poatan, foi o melhor lutador de 2024. Ele foi o rosto do esporte em 2024. Seja pelos feitos dele dentro do cage, como também pelo impacto que ele causou no esporte. Vamos lá, Poatan em 2024 defendeu seu cinturão 3 vezes. Isso é mais do que qualquer outro campeão nessa lista e qualquer outro campeão no UFC fez esse ano. Todas as lutas foram por nocaute, incluindo 2 ex-campeões, que inclusive também foram 2 dos melhores nocautes do ano. Mesmo assim, apesar do Poatan ter lutado mais e ter vencido mais, os feitos do Topuria são mais impressionantes pelo nível do adversário que ele enfrentou. Só que, se você somar o impacto que o Poatan trouxe no octógono e botar numa balança, somar os resultados dentro e fora e comparar com o Topuria, aí eu acho que acaba a discussão. Não só comparar com o Topuria, comparar com qualquer outro lutador esse ano. A repercussão que ele teve mundo afora, as pontes que ele criou, o alcance do nome dele, e pra mim, somando isso com os resultados, pra mim não tem mais discussão. Ele é o lutador do ano. Poatan ganhou papel em filme, virou um herói nacional, internacional, um novo ícone do esporte na visão do mundo inteiro. Você vê pessoas, adultos e crianças imitando aquela entrada dele, imitando o jeito dele. Você vê aí a construção de um ídolo do esporte. Nenhum outro lutador esse ano conseguiu esse feito, esse status de ícone, de herói. Antigamente o pessoal dizia que quem aparecia muito na televisão era um cara de sucesso. Por esse ponto você viu o Poatan em simplesmente todos os canais do mundo inteiro. Ele estava aparecendo em qualquer tipo de mídia internacional. No México, na Coreia, no Brasil, Estados Unidos, Europa, Austrália, Oceania como um todo, Tailândia. Olha o alcance do cara, as pontes que o Poatan conseguiu sem sequer falar inglês. Poatan virou uma lenda, virou um ícone, a maior estrela do UFC na atualidade e, consequentemente, o rosto do esporte. Não dá pra descartar o alcance e o impacto que ele causou em 2024. E acho que quando você coloca isso na mesa e soma com os resultados em si, eu acho que não tem discussão, não tem debate. Pra mim fica bem claro que Alex Pereira foi o maior lutador de 2024. Mas aí, pessoal, concordam comigo? O que vocês acharam da lista? Gostaram? Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.